Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Railton Carvalho na área e a gente vai dar continuidade falando sobre a NR15. Estamos tratando do anexo 1 e 2, tá? Ruído de impacto, ruído contínuo e intermitente, e tratando também da NHO 01, beleza? Que trata sobre o ruído. Então, depois que a gente esgotar todo o assunto sobre ruído, iremos dar continuidade falando do anexo 3, por exemplo, que é sobre calor, NHO 06, enfim. Então, nessas nossas aulas da NR15, especificamente sobre o ruído, eu já estou tratando, né, assim como eu tinha conversado com vocês nas outras aulas, estou tratando também das NHOs. Então, a gente trabalha tudo junto, né, de uma vez só, para que você realmente esgote esse assunto e aprenda para não aprender cálculo de dose agora e depois vai lá e aprende o que é o que a NHO fala e depois vai aprender o que trata lá na IN 45, por exemplo, sobre a aposentadoria especial do ruído. Então a gente já está fazendo tudo de uma maneira só, beleza? Espero que vocês estejam conseguindo entender as nossas aulas, assim como eu tinha falado para vocês nos blocos anteriores. Essa matéria é uma matéria um pouco complicada, principalmente porque requer um pouco mais de atenção de vocês, em decorrência dos cálculos e tudo mais, mas a gente tá fazendo de uma maneira bem simples para que vocês entendam, e quando a gente esgotar esse assunto, iremos resolver algumas questões para que você saiba como esse conteúdo é cobrado no seu concurso, beleza? Lembrando, pessoal, esse conhecimento, isso que vocês estão aprendendo aqui é praticamente um curso de higiene ocupacional, tá? Então é praticamente um curso de higiene ocupacional. Então você vai estar apto também para fazer ali os laudos de insalubridade, ser assistente técnico em processos judiciais referente a essa questão de insalubridade. Então fique esperto aí, porque além, 2 em 1, hein? Além de você estar aprendendo a matéria para passar no seu concurso público, você está ganhando conhecimento técnico, né? Ou relembrando para que você possa atuar de fato na área. Beleza? Então, como a gente já tinha dito, né? Quem são os profissionais habilitados para fazer os laudos? Seriam um engenheiro e um médico do trabalho, mas o técnico de segurança, os outros profissionais do SESMIT, eles irão auxiliar, serão os assistentes, né, o técnico principalmente, que vai fazer a avaliação em campo e tudo mais. Tá ok? Pessoal, dando continuidade, vamos aqui comigo na tela. Então, na última aula a gente aprendeu a fazer o cálculo. Na última aula a gente aprendeu a fazer o cálculo aqui. Opa. A fazer o cálculo. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que ficou configurado errado essa caneta aqui, que não tá... Na última aula a gente falou, pessoal, sobre como fazer o cálculo Deixa eu só um minuto aí, pessoal. Deixa eu só... Como é que configura aqui que ela não tá escrevendo, ela tá passando, ó. Beleza, show. Beleza, pessoal, vamos continuar então. Então, na última aula a gente... Pequeno erro aí técnico aí do professor, né? Que não sabe configurar o negócio, mas tá aqui, já aprendi nas próximas. Pessoal, então na última aula a gente observou e aprendeu a calcular os valores intermediários através da fórmula T igual a 16, né? L menos 80 dividido por 5, 2 elevado a esse valor. E como ficaria o cálculo do nível de pressão sonora máximo? Seria essa fórmula, a L de log 16 dividido pelo T, dividido por log de 2 vezes 5 mais 80. Tá? Professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Né? Tenho que decorar essa fórmula? Essa fórmula aqui, do cálculo do nível de pressão sonora máximo, vocês quase não irão utilizar, então trouxe ela a título de conhecimento. Mas para o Ministério do Trabalho, né? Professor, não tem mais Ministério do Trabalho. Depois não tem mais Ministério do Trabalho e Emprego, depois virou Ministério do Trabalho.
E agora são a Secretaria de Trabalho, né? Emprego, acho que é algo nesse sentido. Não vai ser essa nomenclatura, mas agora é uma secretaria, né, na pasta do Ministério da Economia. Professor, por que o senhor colocou o Ministério do Trabalho? Pessoal, então, em algumas normas ainda tem essa nomenclatura. Eu trago só para facilitar para vocês, mas lembrem-se, é a secretaria, né, numa pasta agora no Ministério da Economia. Para ele é o bastante? É o bastante. A gente já aprendeu a calcular dose, já aprendeu tudo. Mas e para o Ministério, né, da Previdência Social? E é só o começo, tá? Conforme já vimos anteriormente, a partir do dia 19 de novembro de 2003, o INSS exigiu o cálculo do NEM. Professor, onde que está isso? Para quem, né, não está assistindo aí em sequência, é que na Instrução Normativa 45 do INSS, ele fala aqui, ó, no seu item 4, que desde 2003 será efetuado o quadramento quando o NEM se situar acima de 85 decibéis ou for ultrapassada a dose unitária. Como assim, professor? Não adianta nada você calcular somente a dose. A dose você consegue definir se o trabalhador ele tem direito à insalubridade ou não. Mas a questão da aposentadoria especial, lembra que eu falei para vocês? Trabalhista, NR15, pagamento de insalubridade, previdenciária, aposentadoria especial. Então eu preciso, além de identificar se o trabalhador faz jus ou não ao adicional de insalubridade, eu preciso saber a questão da aposentadoria especial conforme a IN 45 do INSS. E para isso eu preciso calcular o NEM. Com relação à dose, a gente já falou. A gente já aprendeu a calcular a dose, já falamos sobre a NR15, sabemos como calcular, como projetar. Então aprendemos tudo isso com relação à dose. Agora a gente tem que aprender a calcular o NEM, porque eu sei que, vem aqui comigo, que ó, para ter direito à aposentadoria especial, o NEM tem que ser superior a 85 decibéis. O NEM. Então não adianta nada eu só calcular a dose, eu tenho que calcular o NEM também para saber se esse meu trabalhador tem direito à aposentadoria especial ou não. Beleza? Então isso aqui é o material dos blocos passados. Então, ó, tem que calcular o NEM para o enquadro ao direito à aposentadoria especial. O item 2.0.1 do anexo 4 do decreto 3.048 passa a figurar com a seguinte alteração. Exposição a níveis de exposição normalizados superior a 85 decibéis. NEM. Então, como assim, professor? Qual é a sequência? Primeiro eu faço o cálculo da dose. E aí eu tenho que ver qual é a exposição máxima, né? Então, o tempo máximo permitido, tá? Depois eu calculo o NE, depois eu calculo o NEM, beleza? Então, primeiro, é isso que a gente já aprendeu. Então, já aprendemos a calcular a dose, já aprendemos a calcular o T máximo, que são aqueles valores intermediários, né? Então, aquela fórmula que a gente aprendeu no bloco passado. Aprendemos ver também o nível, né, de exposição através das tabelas. Agora a gente tem que aprender a calcular o NE para depois calcular o NEM para ver se o trabalhador tem direito à aposentadoria. Aposentadoria especial, beleza? Então aqui é pro pagamento. Insalubridade, isso, ou escrevi, foi tudo errado, ó. Insalubridade. Beleza? Então, ó, calcula a dose para fazer o pagamento da insalubridade e calcula o NEM para definir a questão da aposentadoria especial. Qual é a fórmula que eu utilizo no NE? Que é o nível de exposição. Na realidade, antes de aprender a fórmula, vamos falar o que é o NE. É o nível médio representativo da exposição ocupacional diária, beleza?
nível médio representativo da exposição ocupacional diária, conforme a NHO 01. O NE ele é representado por essa fórmula, NE igual a 10 vezes log de 480, dividido pelo tempo de exposição, né, que no caso é a jornada de trabalho, vezes a dose dividido por 100 mais 85, beleza? Essa dose é conforme o quê? A NHO. E ela tem que estar em quê? Em porcentagem, tá? Essa fórmula utilizando o Q3 da NHO. Tem essa fórmula, muda aqui para 16,61, a única diferença é essa, ó, que é para quando você utiliza o índice de duplicação da dose, né, da NR15. Então, pessoal, vem aqui comigo. Vocês lembram o que é o índice de duplicação da dose? Conforme a NHO 01 e a NR15, o índice de duplicação da dose, conforme a NR15, é 5 por quê? Porque a cada 5 decibéis, a dose duplica. Então, 85 decibéis pode trabalhar 8 horas, dose 100%. 90 decibéis pode trabalhar 4 horas, dose 200%. 95 decibéis pode trabalhar 2 horas, 400, a dose de 400. Entenderam? Lembraram? E na NHO já vai ser diferente. Na NHO, a dose irá duplicar a cada 3 decibéis. Então, de 85 para 88, para 91 e assim sucessivamente. Beleza? Vem aqui comigo, vamos voltar aqui na tela para a gente dar continuidade na expressão do NE, que é o nível de exposição. Tá? Aqui é só explicando qual é essa diferença. Então, esse valor aqui, que para o Q3 é 10 e por Q5 é 16. Então, é uma expressão matemática, então é Q dividido por log de 2. Então, se for 3, dá 10, se for 5, dá 16,61, tá? Basicamente isso, bem simples. Professor, eu preciso saber de qual é essa fórmula? Pessoal, é pouco provável que a prova ela cobre de você num nível de detalhe tão alto assim que você precisa saber a fórmula decorada. Na maioria das vezes, as fórmulas que você tem que decorar, principalmente a de dose, né, que é muito simples, é C dividido por T, as de calor, para o cálculo de BUTG. Agora, no NE e o NEM, eles perguntam para que serve. Por exemplo, para definir aposentadoria especial, precisa ser feito o cálculo só da dose? Não, tem que ter o NEM. Para calcular o NEM precisa do NE? Enfim. Então você precisa saber para que serve esse cara. E a gente está aprendendo a fórmula para que você saiba calcular, porque caso na sua prova caia, né, solicitando que você faça esse cálculo, você já sabe utilizar a fórmula, mas ela é muito simples, tá? Com relação ao nível de exposição normalizado. Então, o nível de exposição normalizado é o nível de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias. Então, para o cálculo do NEM, é o NE mais 10 log de tempo da jornada de trabalho, né? Tempo de exposição dividido por 480, tá? Beleza? Lembrando que a dose também, né? Aqui você trabalha sempre a dose em porcentagem. Mesma coisa com relação ao índice de duplicação da dose. 10 para Q3, 16,61 se você for trabalhar com a dose conforme a NR. Isso aqui é NHO, NR 15, beleza? Índice de duplicação da dose de 5. Beleza? Questão do LAVG, pessoal, que é o nível de ruído representativo da exposição ocupacional relativo ao período de medição. Então, o LAVG
80 mais 16,61, utilizando o índice de duplicação da dose conforme a NR15, beleza? Por quê? Que a gente utiliza aqui como base a NR15 vezes log de 0,16 vezes a dose dividido pelo total de horas. Conclusão, o NE vai ser igual ao LAVG, tá? Então, pessoal, vem aqui comigo. Talvez não tenha ficado claro para vocês, mas vamos fazer um resumo. Beleza. Primeiro eu tenho que calcular a dose, para saber se o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade ou não. Verifico com base lá na NR15, no quadro da NR15. Ultrapassou os limites, faz direito, faz jus ao adicional de insalubridade. A partir disso eu vou calcular o NE. Por que eu calculo o NE? Porque lá na instrução normativa fala que para que eu defina, na instrução lá do INSS, fala que para que eu define aposentadoria especial para o trabalhador, para que seja definida a aposentadoria especial para o trabalhador, eu tenho que calcular o NEM. Para calcular o NEM, eu preciso dos dados do NE, conforme vocês viram na fórmula. Então, primeira coisa, cálculo da dose, NE e o NEM, beleza? Professor, dose, laudo de insalubridade. Depois, o LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que é a parte previdenciária, que aí você vai colocar os dados, né, da aposentadoria especial. Na maioria das vezes, né, falando aqui como profissional da área de segurança, como técnico que elabora essa documentação, a maioria dos engenheiros, eles costumam utilizar um laudo só, colocando na metodologia, tanto a metodologia descritas pela parte trabalhista, que é o cálculo da insalubridade, quanto a parte previdenciária. Então, você faz um documento só, porque aí você fala, tem direito à insalubridade, não tem, já trata da questão da aposentadoria especial também, faz o cálculo do NE, do NEM, porque fica um documento único, para não ter aqueles zilhões, né, aqueles milhões de documentos, na empresa, que aí o empregador não vai saber nem o que fazer. O cara vai ter um PPRA, o cara vai ter, além do PPRA, vai ter um LTCAT, vai ter um laudo de insalubridade, periculosidade, uma análise ergonômica do trabalho. Então, eles acabam se perdendo e não aplicando da forma correta o que tem que ser feito. Então, na maioria das vezes, tenta-se utilizar um documento único, abordando já todos esses temas para facilitar, beleza? Conseguiram entender agora? Eu acho que agora ficou mais claro para vocês. Então, é basicamente isso. Dose, NE, NEM, tá ok? Vamos voltar aqui comigo. Vamos para o primeiro exercício. Então, após a avaliação do ruído ocupacional, foram encontrados os seguintes resultados. Então, 0,5 horas, o cara ficou exposto a 84 decibéis, 120 minutos a 95 decibéis, 30 minutos a 100 decibéis, 2 horas a 79 decibéis, 180 minutos a 99 decibéis. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que identificar qual é o tempo de exposição que é permitido para cada um. Por quê? Porque a dose eu sei que é C dividido por T. Esse aqui é o tempo que ele ficou exposto, né? E esse aqui é o tempo permissível. Conforme o quê? Conforme a NR15. Então, nesse caso aqui, 84 dB eu sei, 95 eu sei? Sei, pessoal, só lembrar do índice de duplicação da dose. 85, lembra aqui, ó. 85, 8 horas, 90, 4 horas, 95, 2 horas, 100, 1 hora, né? Lembram disso? Então, o máximo aqui é 100, né? Então, 95, 2 horas, 240 minutos. 100, 60 minutos. Oh, errei aqui, perdão. 2 horas, 120 minutos. 100, 1 hora, 60 minutos. Esse aqui, eu também não sei. 99, eu também não sei. Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que calcular. Lembrando, pessoal, o seguinte, que valores inferiores, olha que legal, vem aqui comigo. Olha que legal, olha que legal essa questão. Porque a gente começa a trabalhar conhecimentos que foram falados ali desde o primeiro bloco de
quando a gente trabalhou na NR15, né? Quando a gente iniciou os anexos. Por quê? Porque a gente sabe que eu tenho que calcular a dose, eu sei que valores inferiores a 80 decibéis eles não se enquadram no cálculo da dose. Valores intermediários que não tem na tabela, eu uso a fórmula do T máximo, entenderam? Então é uma questão que vai englobar todos os conhecimentos. Então, se você acabou perdendo as aulas dos blocos anteriores, peço que retomem, que dê uma estudada com mais calma, ou se ficou alguma dúvida, assista novamente. Continua com dúvida, manda mensagem para o professor, manda mensagem no chat, manda mensagem no Instagram, né, no WhatsApp. O que não pode é você continuar com essa dúvida. Lembrando que essa matéria é uma matéria que às vezes causa um pouco de confusão e também precisa de uma atenção um pouco maior de você como aluno respondendo as questões, beleza? Então vamos voltar aqui comigo. Então vamos continuar respondendo nossa questão. Então esse valor aqui, ele não entra. Por quê? Porque é inferior a 79. Inferior a 79 não, perdão, inferior a 80. Se é inferior a 80, não entra no cálculo da dose, beleza? Então vamos fazer o cálculo do T máximo. T máximo eu não sei aqui do de 84, né? Nem no de 99. Então é só jogar aqui na fórmula, lembra daquela fórmula? 16 igual, 16 dividido, né? 2 elevado a 80, L menos 80 dividido por 5. No nosso caso aqui a gente quer saber de 84 e de 99. Então 84 menos 80 dividido por 5 dá 0,8. 2 elevado a 0,8 dá 1,74. E 16 dividido por 1,74 dá 9,2 horas, tá? Pessoal, ó, só uma dica para vocês. Lembra que quando você pegar o resultado aqui, é porque eu fiz a conta direta. Quando você pegar o resultado aqui, quer ver? Eu vou voltar aqui só para vocês não ficarem com dúvida nessa questão na nossa aula aqui, ó. Na nossa aula, nosso bloco passado. Porque senão vão me perguntar, vão ficar com dúvida. Professor, eu fiz aqui, não deu. Eu fiz aqui esse cálculo e não deu esse mesmo valor. Lembra o quê? Que, ó, quando a gente calculou o T máximo aqui, 16 dividido por 13,93, deu 1,14, não foi? Depois da vírgula, ele está numa escala de 0 a 100, e eu preciso transformar ele de 0 a 60. Por isso que o quê? Por isso que você pega e joga aqui na regra de... Na regrinha... joga na regrinha aqui de 3, tá? E descobre qual o valor, colocando ele para né, variando de 0 a 60. Por isso que aqui nesse caso deu 1 hora e 8 minutos, beleza? Então tem que fazer isso também, tá? Então quem perdeu o bloco passado ou não entendeu isso, volta lá e dê uma olhada na explicação do professor, mas é basicamente isso que eu falei para vocês agora, só fui mais sucinto, né? Por quê? Porque aqui eu já tô com a resposta, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, já que a gente para ganhar um pouco mais de tempo, já que a gente para andar mais rápido, tá? Beleza? Então, ó, tem que fazer o cálculo. Beleza? Então a dose. Vou fazer aqui. Aqui deu 1 hora. Lá tinha dado 1 hora e 8, né? No caso é que eu coloquei nesse 1 hora e 9. Não tem problema. E aqui tinha ficado 552 minutos. Então 1 hora e 9 dá 69 minutos. Então tem que fazer só esse cálculo aqui, pessoal, da porcentagem. Por exemplo, 0 a 100. Não, 15 está para 100. E eu quero para 60. X multiplica. Então 15 vezes 60 dividido por 100. Multipliquem aí. 15 vezes 60 dividido por 100, que vai dar 9.
Então aqui deu, ó, x vezes 100, 15 vezes 60. Então x dividido 15 vezes 60 dividido por 100 vai dar 9. Beleza? Professor, o senhor tinha colocado no exemplo anterior 8, aqui 9. Pessoal, é questão de arredondamento, tá? Não tem problema nenhum, é aceitável isso, é porque dá 1 ponto, né, 8 e uns quebrados. Na hora lá, tinha dado isso, eu arredondei para 8 porque tinha dado inferior a 5. Tinha dado 1,84. Nesse aqui, eu devo ter utilizado outra fórmula de... Não devo ter feito direto na calculadora, por isso que foi arredondado para 9, tá? Que deu 1,15. Mas isso, pessoal, não tem problema. Quando tiver na prova de vocês, com certeza esses valores quebrados de arredondamento, não tem problema. Professor, deu 68, então... deu 69. O valor final vai dar uma diferença muito pouca, e aí vocês vão procurar na alternativa o que mais chega perto. Mas isso aí, pessoal, eu, pelo menos quando eu dou aula e tal, não cobro dos alunos tanto essa questão, porque um aluno faz tudo direto. Tem gente que tem mais facilidade com a calculadora, faz todo esse cálculo aqui de uma vez só. Tem gente que não tem, vai fazendo picada e arredondando, ó, por exemplo, vai arredondando aqui, quando chega aqui dá diferente. Beleza? Mas não tem problema. Aqui, ó, com 2 a gente fez a mesma coisa. Com 2 a gente fez a mesma coisa do que com 15 aqui, ó. 2, né, dá para 100. E eu quero para 60. E aqui você faz a multiplicação, beleza? O total aqui deu 552 minutos e aqui deu 69 minutos. Fazem esse cálculo aqui para ver se vocês realmente estão craques, né? Então coloquem aí 2 vezes 60 dividido por 100. Né? Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. 16, não, na realidade não é 2, é 20. Porque aqui deu 15, né? Então, 16, quer ver? 16 dividido por 1,74. Dá 9. Esse valor aqui desse cálculo dá 9,195. Aí você pode arredondar ele para 9,20, tá? 9,2 e tal. E aí você faz o cálculo aqui, ó, que vai dar 20 vezes 60 dividido por 100, vai dar 12. 9 horas. Então, 9 vezes 60. 9 vezes 60 dá 540, mais os 12 dá 552. Por isso que a gente chegou nesse 552. Aqui é a mesma coisa. 1 hora é 60 minutos. 60 mais 9 dá 69. Beleza? Então, assim, para quem tinha ficado na dúvida, agora já está bem claro, tá ok? Passo 2. Jogo aqui na fórmula da dose, tá? Jogo aqui na fórmula da dose. Na realidade, pessoal, vamos fazer o seguinte. São vários passos essa questão. Eu vou encerrar esse bloco agora, que já estamos com 29 minutos. Vou encerrar esse bloco agora com vocês. E no próximo bloco a gente dá continuidade nessa questão, fazendo passo 2, 3, 4. Beleza? Então, assim, professor, é muito detalhe. Tem que prestar atenção. Beleza? Mas lembrando que estamos aqui, estou indo devagar, principalmente nessa questão dos cálculos, voltando, refazendo, fazendo aqui com vocês para que vocês realmente aprendam, tá ok? Então até o próximo bloco, lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho.